Alguns ladrões usando máscaras de caveira estão se preparando para roubar um banco no meio da cidade. Naquela época, o banco estava bastante lotado e havia muitos visitantes. Um gerente de banco, o Chanson, é visto atendendo a um cliente. Mas quando ele estava acompanhando seu cliente para sair, de repente ele viu um dos assaltantes mascarados na frente dele e levou um tiro. Felizmente, o Chanson pode sobreviver, mas assim que possível, os ladrões lançaram sua ação. O roubo foi muito violento. Depois de pegar o dinheiro no cofre, o Chanson foi morto bem na frente da câmera CCTV. Os ladrões também armaram uma bomba relógio que explodirá 15 minutos depois, para que ninguém possa denunciar o incidente à polícia. A cena então mostra Hubert, o dono do banco, reunindo-se com outros empresários. Então, sua equipe disse a ele que havia uma ligação de uma pessoa chamada Dagley. Por outro lado, um detetive sênior do FBI acabará de aparecer na frente do banco, e o detetive chamado Jonathan. Assim, Jonathan analisa imediatamente o motivo do roubo, bem como a hora do incidente. Além disso, Jonathan também quer descobrir como eles roubaram o banco. Naquela época, eles descobriram que a bomba relógio usada pelos assaltantes não era real e infelizmente, essas provas foram trazidas por um policial, que até agora perdeu o contato. Por outro lado, alguns policiais são vistos se preparando para prender vários usuários de drogas que estão em uma festa. Claro, o ataque foi muito fácil. De volta aos agentes do FBI, que estavam investigando o roubo. Um dos agentes chamado Stock explicou que as pessoas que roubaram o banco de Hubert eram profissionais, brutais, mas também pareciam muito pessoais. Então, Jonathan também solicitou que as evidências na cena do crime, especialmente a bomba relógio falsa, fossem retiradas imediatamente de um policial chamado Mins. Havia também um agente do FBI que acabará de ser transferido e participou deste caso, e seu nome é Wells. Sabe-se que as habilidades de Wells estão acima da média. Ou, em outras palavras, ele era um oficial das forças especiais. Então, Jonathan imediatamente levou Wells para seu quarto e testou se ele gostava de mentir ou não. Depois disso, Jonathan recebeu uma ligação e foi informado de que a esposa de Chanson havia acabado de chegar de férias e nenhum dos dois falou sobre o marido morto. Então, os dois partiram imediatamente para a casa de Chanson. Chegando à casa de Chanson, Jonathan e Wells foram imediatamente convidados a entrar. Sem mais delongas, Jonathan imediatamente disse à esposa de Chanson que seu marido havia morrido. A mulher imediatamente chorou e ficou confusa. Então, quando entraram no carro, Wells contou a Jonathan os resultados de suas observações secretas. O Chanson era o único que ganhava a vida, mas sua esposa não pareceu surpresa com a chegada de Jonathan e Wells. Não muito tempo depois, Jonathan recebe uma ligação dizendo que Min já está na delegacia após uma batida de traficante. Em pouco tempo, Jonathan e Wells vão à delegacia e encontram informações sobre as impressões digitais de alguém que estava na bomba falsa. Mas, estranhamente, as impressões digitais na bomba não pertenciam ao ladrão, mas a alguém que já estava morto há muito tempo. A partir daí, Jonathan percebeu que os ladrões estavam fazendo isso deliberadamente para ganhar tempo, para que pudessem escapar. Depois disso, Jonathan e os outros agentes do FBI se reuniram e discutiram como as impressões digitais de uma pessoa morta estavam naquela bomba. A partir daí, conclui-se que as impressões digitais pertenciam a um agente especial chamado TJ. A morte de TJ foi causada pela rixa entre Hubert e seu irmão mais novo, Alex. Então, eles descobriram que a vida de Hubert e Alex é bem diferente, mesmo sendo irmãos. Alex tornou-se um militar, enquanto Hubert é um rico empresário. Após a reunião, Jonathan foi a um café e pediu uma taça de vinho, mas ele não bebeu o vinho. Jonathan acabou de ver um jovem casal e sorriu. Então, a esposa de Jonathan morreu e ela foi morta quando Jonathan estava de serviço. Do outro lado, um agente do FBI, Cash, foi à casa da esposa de TJ. Sabe-se que o melhor amigo de TJ costuma ir à sua casa para dar dinheiro. Em outro lugar, Tegan, um gerente de banco, estava indo ao banco, mas de repente, em seu carro, havia dois ladrões mascarados. Então, um dos assaltantes disse por meio de uma gravação de voz que Tegan teve que abrir o cofre do banco, pois só ele poderia fazer isso. Para que Tegan não se mexesse, os ladrões prenderiam sua família em cativeiro. Além disso, os ladrões deram um dispositivo para Tegan, para que pudessem ver todos os movimentos de Tegan. Chegando ao banco, Tegan caminhou cheio de tensão e cautela. Ele então disse a todos os seus funcionários para comprar café e fazer uma pausa. Então, quando o banco estava vazio, Tegan entrou no cofre e abriu um dos cofres. Pouco tempo depois, os assaltantes chegaram. Claro, quando os funcionários voltaram ao banco, os ladrões acabaram imediatamente com o chefe da segurança.
Mas desta vez, suas ações não foram tão violentas, pois um dos assaltantes conseguiu socorrer alguém que foi baleado. Em seguida, levaram parte do dinheiro e também títulos que estavam no cofre. Depois disso, o braço direito de Hubert, Dagley, passou em frente ao banco. Claro, um dos ladrões imediatamente veio até ele e jogou uma bomba em seu carro. E no final, Dagley foi liquidado pelo ladrão. Após o término do roubo, a polícia e agentes do FBI chegaram para verificar a cena do crime. E claro, Jonathan e Wells também estavam lá. Mas, por outro lado, Hubert, que sabia que seu braço direito havia sido morto, ficou tão irritado que quebrou o vidro da mesa. Enquanto isso, Tega agora está a salvo da ameaça dos ladrões. Não só isso, sua família também está segura. Mas Jonathan tinha uma pergunta. O que Tegan estava fazendo no cofre? Porque ele não foi instruído a pegar nada de lá. Mas ficou claro que, naquele momento, Tega abriu um cofre contendo uma carta importante do governo. A cena mudou e foi descoberto que Wells, encontrando evidências mostrando as impressões digitais de TJ novamente. E logo depois, Jonathan foi ver Mins, que era conhecido por ter depositado vários maços de dólares em seu escritório. Mins disse que o dinheiro era fruto de uma esmola da empresa de Hubert que lhe foi confiada, mas, estranhamente, Mins não queria levar isso à mídia, porque ele temia que isso se tornasse uma calúnia para a sociedade. Após o debate, Mins voltou para sua casa. Lá, Mins foi visto fazendo comida para sua esposa, que tem câncer, e talvez o dinheiro tenha sido desviado deliberadamente para o tratamento de sua esposa. De volta a Hubert, que estava na sede. Desta vez, ele parecia muito estressado porque roubo após roubo continuavam ocorrendo em seu banco. Por outro lado, Wells foi visto encontrando um jornalista que o FBI usaria como arma. Se a notícia da verdade for manipulada, talvez o mandante desse roubo reaja e se mostre. Em um lugar diferente, Jonathan é novamente visto sonhando acordado no mesmo café com uma taça de vinho que nunca bebe. Então, Stock veio apenas esclarecer Jonathan sobre este caso. No dia seguinte, Jonathan e Stock foram ao funeral de Dagley e isso foi feito para ver quem eram as pessoas que chegavam. Eles também encontraram uma pessoa suspeita de ser o mentor, um homem chamado Cook. Ele foi senador no governo. Parecia que Hubert e Cook eram muito próximos, e Jonathan pensou que os dois estavam tendo uma reunião secreta. Enquanto isso, Wells e Mins trocaram informações sobre este caso de roubo. Descobriu-se que Mins estava conduzindo uma investigação sobre o caso de roubo há muito tempo. Eles então encontraram um jornalista que sabia estar perto da cena do crime e registraram a placa do carro dos assaltantes. Jonathan e os outros agentes do FBI descobriram que Dagley era na verdade um oficial das Forças Especiais Militares que estava na mesma equipe de TJ. Então, Jonathan recebeu um pacote contendo várias fotos de Hubert e Cook se abraçando. Por outro lado, Wells e Mins estavam seguindo para onde o carro dos ladrões estava se movendo. Mins também enviou alguém para rastrear o carro. Mas até agora, não houve nenhum movimento. Enquanto isso, Jonathan é visto sonhando acordado em seu quarto, com vinho e também uma arma sobre a mesa. Mas logo, a voz de um ladrão é ouvida por trás. Acontece que o ladrão contatou Jonathan pessoalmente via laptop. Lá, o ladrão disse que poderia ter levado Jonathan ao mandante desses roubos. No final das contas, o plano de Jonathan, que falsificou a notícia, conseguiu atrair os ladrões. Mas, de repente, o ladrão explicou que a causa da morte da esposa de Jonathan era o antigo inimigo de Jonathan. E, claro, Jonathan conseguiu colocá-lo na prisão. No dia seguinte, depois de obter muitas informações sobre os antecedentes desse complicado roubo, Jonathan se atreveu a ir ver Hubert em seu escritório. Nessa ocasião, Jonathan chegou a dizer que suspeitava que o mentor de tudo isso fosse o próprio Hubert. Jonathan presumiu que o Bear só queria que a morte de seu irmão mais novo fosse relatada como um herói, não como um traidor do país. Porque na época de sua morte, Alex era conhecido por fazer coisas fora das ordens de seus superiores. Pouco depois, Jonathan é expulso do escritório de Hubert, pois Hubert se sente ameaçado. Jonathan não pôde prender Hubert imediatamente porque as evidências ainda não eram fortes. Enquanto isso, foi visto que os assaltantes se preparavam para cometer outro roubo. Eles pareciam muito profissionais, e naquela época, estavam prestes a invadir o banco central de Hubert, e Jonathan estava lá. Quando os ladrões estavam prestes a descer da varanda usando uma corda, Jonathan imediatamente viu onde eles estavam. Como resultado, a ação de tiro não pôde ser evitada. Dos 4 assaltantes, Jonathan conseguiu paralisar um deles. A ação continuou, mas Jonathan conseguiu salvar Hubert. Um dos ladrões acidentalmente atira em um segurança, então Jonathan aparece e eles se ameaçam. Felizmente, Jonathan conseguiu descobrir quem era o chefe deles. Então Jonathan sabiamente ordenou que os ladrões fossem embora. Para encurtar
encurtar a história, depois que os ladrões escaparam, a polícia e o FBI se tornaram os holofotes do público. No meio de uma cidade que estava chovendo, Means veio para lá também. Jonathan suspeita que Means pode ser um dos ladrões. Após o término da investigação da cena do crime, Jonathan realizou uma reunião com os agentes. Descobriu-se que um dos ladrões que Jonathan conseguiu acabar era um agente militar especial e, claro, suas impressões digitais e dentes molares foram removidos. Portanto, não há dúvida de que ele é um agente especial. Não só isso, vieram os nomes de Hutchinson e Dagley e todos eles se juntaram ao mesmo time nas Forças Armadas. Jonathan então teve uma nova conclusão de que a equipe liderada por TJ havia cometido assassinato e sequestrado Alex, o irmão mais novo de Hubert. A reunião com os agentes ainda não havia terminado, mas de repente outro agente disse que Hubert havia saído da sala de interrogatório, porque Cook foi lá para soltá-lo. Enquanto isso, Wells e Means começaram a fazer seus movimentos. Eles foram ao apartamento da esposa de TJ. Quando estavam prestes a entrar no apartamento, viram um homem que havia acabado de sair do local. Wells e Means encontraram vários maços de dólares, e descobriu-se que o homem havia acabado de sair, era o irmão mais novo de TJ. Então, Wells e Means estavam planejando seguir o irmão de TJ ainda mais. Enquanto estão no escritório de Jonathan, ele e Stock pegam um pacote de arquivos novamente. Quando aberto, continha todos os dados e informações importantes pertencentes a Hubert. E o documento também foi obtido no banco de Hubert, portanto, pode-se concluir que o ladrão queria ser o bode expiatório de Hubert. Após uma longa caminhada, Wells retorna para Jonathan e relata os resultados de sua investigação a Means. Wells também disse a Jonathan que ele era um chefe sábio ao lidar com este caso. Por outro lado, Means e seu colega estão espionando o irmão de TJ. Então, Means sai de um bar e parece que está muito bêbado. De repente, Wells chega e leva Means para casa. Aqui, Means confidencia que está muito deprimido porque não pode levar a esposa para sair de férias, enquanto ela teve câncer. Quando ele voltou para casa, Means chorou incontrolavelmente, mas sua esposa disse o contrário. Ela era paciente e não queria ir a lugar nenhum. Para encurtar a história, Jonathan voltou para um homem que já havia sido seu inimigo, que matou sua esposa. Por outro lado, um informante de Means contou que o irmão de TJ começou a se mexer. O irmão de TJ também era conhecido por ter a quantia de dinheiro que Means estava procurando o tempo todo. Enquanto Jonathan, Wells e também Stock planejam prender Hubert, que acredita que Hubert é alguém por trás de todo este caso. Quando descobriram para onde Hubert estava indo, eles estavam prestes a interceptá-lo no aeroporto. Mas, de repente, Chase veio e disse que a esposa de TJ se apresentaria hoje à noite. Claro, será uma oportunidade para eles descobrirem se TJ estaria presente ali, pois durante todo esse tempo, as impressões digitais de TJ estavam por toda parte. Logo depois que a esposa de TJ terminou de se apresentar, Jonathan conheceu um homem que acabou sendo TJ. As suspeitas de Jonathan estavam corretas, se TJ ainda estivesse vivo. Ao mesmo tempo, Means está prestes a sair de casa. Ele diz à sua esposa que ele tem que fazer isso. Além disso, Wells e Stock imediatamente se movem para pegar Hubert. Enquanto Jonathan, agora ele continua interrogando TJ e o resultado é suficiente para deixar Jonathan satisfeito, pois TJ conta como esse problema começou. Naquela época, TJ, junto com suas tropas, foi designado para capturar chefões do tráfico, mas descobriu-se que as pessoas que eles atacaram eram apenas estudantes universitários. Logo, as outras forças especiais apareceram e os atacaram brutalmente. Claro, as tropas de TJ, que estavam em estado de devoção, foram mortas imediatamente e apenas o próprio TJ poderia sobreviver. TJ sabia que havia sido incriminado por seus superiores. Por outro lado, Means e seus homens se movem para roubar um banco. No entanto, Means decidiu deixar a operação, então a polícia emboscou apenas 2 dos homens de Means, que eram suspeitos de serem membros do assalto ao banco até agora. Mas Means foi ao escritório de Jonathan, e aqui Jonathan imediatamente pensou que Means era um dos 3 ladrões restantes. No entanto, Means afirmou que também havia sido incriminado por Hubert, então Means ajudaria Jonathan desta vez. Lá, Jonathan foi informado de que Wells era um ex-oficial das Forças Especiais, enviado para atacar as tropas de TJ. Além disso, Wells e Stock tentaram muito pegar Hubert, mas falharam. Então, Jonathan alcança Stock e Wells, porque Stock certamente estará sob ataque. Essa suposição estava correta, porque a essa altura Wells e 2 outras pessoas haviam cercado Stock. Quando Jonathan chegou à cena do crime, Wells havia deixado Stock. Enquanto isso, Means foi para um antigo túnel, onde Wells já estava lá e estava prestes a sair. Mas como Means insistiu em segurar Wells, ele teve que atirar em Means mortos.
No dia seguinte, Stock disse a Jonathan que Hubert havia fugido para o México. Então, Jonathan decidiu persegui-lo até lá. Quando Jonathan chegou a um café no México, ele encontrou Wells novamente. Claro, Jonathan ficou desapontado com Wells, mas sabendo que Wells não pertence a lugar nenhum, Jonathan estava disposto a aceitá-lo de volta como agente do FBI. No final da história, Jonathan se aproximou de Hubert, que estava na mesa ao lado dele. A princípio ele agiu como um amigo, mas de repente, Jonathan pegou um garfo e imediatamente esfaqueou Hubert até que ele morresse. O fim. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.